Mas pessoal, estamos aqui com uma entrevista aí bem especial, né? Conforme vinha conversando com vocês, a gente fazer algumas entrevistas com músicos, agentes culturais, educadores. Hoje estou aqui nada mais nada menos do que Vera Machado, grande educadora da nossa terra. E aí, Vera, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Júnior, tudo bem, pessoal. Estou bem contente de estar participando desse momento, principalmente porque nós estamos gravando aqui de Palomas, né, que é o meu lugar no mundo. Então, por que fazer essa entrevista com a professora Vera? Exatamente por ela sair aqui da terra, né, da campanha de Livramento, da campanha gaúcha, e por ela ser uma educadora que não se destacou somente aqui, mas sim ela foi levar um pouco do que é nosso para bem longe daqui, né? É verdade. Eu sou daqui de Palomas, não é? Passei boa parte da minha infância em Palomas e até da adolescência. Depois, sou daquela época que a gente tinha que ir para a cidade para estudar. A gente precisava ir morar na casa dos parentes, né, para estudar, porque a escola aqui, Rodolfo Costa, não tinha todas. Nós estudávamos até o 5º ano, depois disso a gente tinha que ir para a cidade. Então, nós somos 7, né, todos nós fomos embora para estudar na cidade. Indo para lá, né, na época a gente só tinha 2 coisas a fazer, era contabilidade ou magistério. Na verdade, contabilidade não estava no sangue, né? Não tá no sangue. Então, era como que fosse, era natural ir para o magistério, até porque faço parte de uma família de professores, né? Sim. Então, eu saio de Palomas, vou para a cidade, estudo, faço magistério, e bem pouco antes de terminar meu estágio, né? Antes de me formar, da formatura do magistério, eu já fui para a zona rural para dar aula, né? Na época também, quando a gente começa a dizer na época, naquele tempo, né, é bem complicado isso, porque isso faz com que as pessoas saibam a idade da gente, né? Mas naquele tempo, a gente aceitava ir trabalhar, né? E é claro que a gente ia para uma zona rural, e uma zona rural mesmo, bem distante, Sim. né? E eu fui para o Rincão dos Canudos, né? Acho que 100 quilômetros daqui, estrada de chão mesmo, então vocês já podem imaginar, quando diz Canudos, né? É porque realmente depois que entrava naquele corredor ali, não tinha saída, né? E eu comecei então a minha vida de professora no Rincão dos Canudos. Ficava lá todo mês, esperando que a Secretaria de Educação fosse ia lá buscar a gente só para cobrar. Sim. A gente recebia e nos levava de volta. E às vezes esqueciam da gente lá. E eu ficava lá, o ouvido fica muito apurado de tentar escutar o barulho de carro, sabe? E a gente ouvia o barulho longe assim e nascia uma esperança de que alguém estava entrando naquele canudo, Sim. naquele funil, e que a gente ia ter uma carona para vir para a cidade. Sim. Bons tempos. E eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou teu fã, tu sabe disso, né? Além de amigo, tenho a sorte... Isso quer dizer, tenho a sorte de ser teu amigo também, mas já conheço teu trabalho, já li todos os teus livros, né? E uma coisa assim, ó, mais ou menos perguntando, em cima do fato de eu conhecer um pouco a tua história, né? Aquela que tu expôs nos livros, né? Qual é, vamos dizer assim, ó, o que foi assim para ti, o que representou para ti ser uma gaúcha, mas uma gaúcha de fato mesmo da campanha, do interior, ter ido tão longe, né? Exercer a tua profissão, né? Essa experiência que foi, porque às vezes a gente vê gaúchos, né? Gaúchos que saem de Porto Alegre, né? E saem da metropolitana, da capital, e vão para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas não, tu saíste bem da flor da campanha, vamos dizer assim, e foste ter uma carreira de sucesso lá em cima, né? E aí, como é que foi essa experiência? Como é que foi a tua visão até da nossa terra, quanto de longe, assim, né? O que tu enxergava, vamos dizer assim? Na verdade,
no auge da minha carreira, né, no auge, quando eu estava fazendo já várias coisas, né, quando eu já tinha descoberto esse amor incondicional pelo magistério, que embora as pessoas falem que é desvalorizado, eu acho que isso é muito da gente, né? Eu não posso nunca menosprezar a minha profissão, né, que foi a que eu abracei. E quando eu estava bem no auge da minha profissão, eu embarquei numa transferência do meu ex-marido, não é? E ele foi transferido pelo quartel e eu tinha a opção de ficar, mas eu resolvi ir para São Paulo, nós fomos para São Paulo, que cheguei lá, aqui eu estava assim, fazendo mil coisas, né? E cheguei lá e me deparei que eu lá seria uma dona de casa. Foi bem complicado, o primeiro mês foi muito complicado. E eu vi que isso não ia funcionar, que não era para mim. Foi justamente quando eu estou nesse dilema todo, anunciaram um contrato emergencial, uma contratação para professores lá. E eu fiz, lá bem diferente, né, gente? A forma de contratos, assim, foi... A gente fazia uma prova, não é? Eu fiz uma prova e passei em primeiro lugar. E aquilo... Nossa, só de pensar assim, que eu não ia mais ficar ali dentro de casa, nada contra quem é dona de casa. Eu acho que cada um, né, sabe o que gosta, o que faz, não é para mim, né? E aquele desafio, assim, a adrenalina de trabalhar em São Paulo era uma coisa que estava mexendo muito comigo, né? Sim. E aí eu passei, né, no concurso, e era, para mim, eu chego a dizer um concurso, porque era prova, era tudo muito rigoroso, né? Mas, na verdade, era uma contratação emergencial. E eu fui chamada, podia escolher a escola que eu quisesse ir, não fazia muita diferença para mim, porque eu não conhecia nada, né? E tinha medo até de sair na rua, né? Mas eu acabei, por influência de uma pessoa e outra lá, né? Acabei aceitando uma escola e fui. Lá as coisas começam muito cedo, começam às 7 horas da manhã, já estamos dentro da sala de aula, né? Sim. Então, assim, 5 horas da manhã eu já estava num ponto de ônibus, né, para me dirigir até essa escola, onde eu subia às 5 e chegava às 7 horas da manhã lá né, e hoje eu vejo aqui na minha tela, vou ir fazendo umas relações assim, né, vejo o pessoal aqui se queixa, se fica longe da escola, às vezes fica meia hora da escola, né, o pessoal fica muito longe, lá eu subia, eu tomava um ônibus às 5 horas da manhã para chegar às 7, não é? Imagina. Então, assim, longe é São Paulo, tudo é longe. Aqui em Livramento nós estamos, né? Tudo ali, bem ali, né? E então eu fui para uma escola com uma turma de primeiro ano, né? Que eu saí daqui, quando eu saí daqui, eu também trabalhava com primeiro ano. Sim. Já tinha ganhado algumas coisas, concurso do Senar, tinha ganhado vários prêmios com projetos de alfabetização, essas coisas assim, que não importa muito os prêmios, importa que estava fazendo um trabalho legal para os alunos, né? E aí chegando lá eu fui novamente para um primeiro ano, né? E comecei um trabalho numa zona assim, a escola que eu fui, a clientela toda era feita por motéis, né? Motéis assim, não motéis de luxo, assim, sabe? É pelos dois lados, as duas quadras, a escola ficava em volta de motéis, assim. Sim. E as mães dos alunos faziam ponto. Claro. Na quadra ali, né? Como tu conta no teu segundo livro. Como eu conto no livro, e às vezes as pessoas acham que a gente coloca ali no livro que é ficção, né? Mas não foi duro, foi muito duro. Mas o que mais me impactou em São Paulo, e se algum paulista aí depois assistir, deve ter paulista, né? É a resistência que eles têm com os gaúchos, sabe? Foi difícil me enturmar numa escola, numa sala de professores, né? Eu era sempre apontada como a gaúcha. Parece que aquilo, ser a gaúcha, era ruim. Sim. Entende? Sim. Parece que não era bom. Era a gaúcha. Sim. Custei muito, olha, gente, custei muito para conseguir me verem como uma pessoa, como outra qualquer, né? Sim. Bem resistente os paulistas em relação a nós gaúchos. Tu sabe que nós temos alguns paulistas aí, ilustres amigos, né? Fernando Pellegrino, em especial o Márcio Stefanuto, que teve aqui na campanha, né? Ele conheceu a nossa recepção aqui, né? Bom, eu ainda não estive em São Paulo, né? Para poder falar um pouco da recepção deles. Mas o Márcio pode falar da nossa recepção quanto o pessoal de lá, né? O Márcio que talvez é um pouco do interior. Mas eu queria saber de ti, o teu olhar, tipo assim, ó.
tu viveu muita coisa lá em São Paulo, né? Passou por várias experiências e aquilo que tu levou daqui contigo, da tua experiência da educação daqui, trabalhando no interior, quando chegou em São Paulo, como é que foi isso aí? Te ajudou essa bagagem aí? Ela te auxiliou nessa empreitada aí? Tem um fato que é muito, muito engraçado, assim, ó. Não era para ser engraçado, né? Mas eu lembro que antes de eu ir para São Paulo, eu estava na escola e tinha a escolha do livro didático, tá? E eu olhava, muito questionador, olhava os livros e falava para meus colegas, para quem é esses livros? Para as crianças aqui do Sul é que não, esses livros aqui são para o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu não tinha a menor ideia ainda de que eu iria, né? Uhum. Só pode ser, quem fez esses livros aqui fez pensando no pessoal lá de São Paulo, o pessoal do Rio. Não foi para nós esses livros. Não foi, não pode ser para nós, porque não tem nada a ver com a gente. Tá. Isso me incomodava muito. Uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu cheguei lá e que eu fui para a sala de aula, é que os livros de lá também não eram para aquele pessoal de lá. Então a gente fica pensando que o livro didático é para ninguém. Deve ser por isso que ele é tão mal utilizado, né? E é só um monte de dinheiro que vai nessa questão de livro didático. Eu não sei para quem é feito os livros didáticos. Eu pensava que não era para a criançada aqui do Sul, descobri que não era. Eles também não serviam para a criançada lá de São Paulo. Isso é uma das coisas que mais me chocou, assim, quando eu constatei. Outra coisa que nós aqui, né, ainda mais em Santana do Livramento, fronteira, nós temos aquela coisa muito forte o que acontecia? As crianças brigavam no pátio, não era uma briguinha como eu vejo até hoje aqui, né? Eram brigas horrendas. E eu não conseguia, gaúcha e santanense, né? E de Palomas. A primeira coisa que eu saía era tentando apartar as brigas, né? Sim, Me machucava, passava toda machucada, era uma coisa impressionante, assim, né? E isso era uma das coisas que elas reclamavam de mim. Eu falava, milagre que a gaúcha não fosse lá separar a briga. Só que eu não conseguia ver a briga sem me meter na briga, né? E depois que eu fui aceita, porque eu custei muito a ser aceita pelo grupo, alguém me ofereceu horas adicionais, e como eu só trabalhava um turno, a Secretaria de Educação já andava sabendo do meu trabalho na escola, e me ofereceu para dobrar o horário, e eu acabei indo trabalhar no outro turno numa escola de educação infantil, não é? Então eu trabalhei num lugar assim, que era prostituição infantil, e depois eu trabalhei em outro lugar que era tráfico de drogas, sabe? Essas duas realidades eu tive, assim, nua e crua, assim, né? E eu consegui desenvolver meu trabalho, depois eu me entreguei totalmente para aquilo lá. Eu fiz grandes projetos lá. Eu tenho no meu livro, quem lê meus livros sabe, que eu conto, né? Uma das coisas mais significativas para mim foi ganhar um prêmio de alfabetização, né? Tirando crianças da rua. E eu estava sozinha no teatro lá, né? O prêmio foi no Teatro São Pedro. E eu estava sozinha lá, né? E aí quando chamaram meu nome, eu lembro que eu falo no livro, até o prefeito me servia naquela época, se fosse de Livramento, entende? Eu queria tanto que tivesse alguém Faltou o pessoal da terra. Assim, eu queria tanto que tivesse, né? Não sei. Mas de todas essas experiências que eu vivi lá, com certeza, eu vou dizer para vocês, foram fundamentais para ser o que eu sou hoje. Mas eu sou muito grata por Deus ter colocado aquela sementinha assim de vai para casa, volta para casa. Eu não me arrependo jamais de ter voltado para casa. Sim. De tudo isso que eu vivi, eu precisava passar por isso. Depois o meu trabalho só melhorou, eu mudei bastante, eu amadureci muito. Mas o meu lugar é aqui. O meu lugar é aqui. É aqui que eu acho que os santanenses, às vezes, eles fazem acontecer lá fora, né? Que bom, né? A gente fica orgulhosa. Mas eu quero ser aqui, eu quero fazer acontecer aqui, porque, embora todos os problemas, eu acredito muito na minha cidade. A raiz está aqui, não adianta, né? Todo campesino fica com a raiz fincada na campanha e dificilmente dá para se apartar, né? E é isso aí, eu convidei a Vera Machado para fazer essa entrevista, porque, né, uma pessoa, uma educadora da campanha gaúcha, né? Sair daqui já com sua bagagem já de trabalho, de sala de aula, né, de convívio, chegar lá numa cidade como São Paulo, né, e conseguir se destacar, né, ser reconhecida, né,
mesmo ela falando assim, ó, mesmo estando longe de casa, né, não tendo aquele mesmo gostinho, talvez que fosse ter um reconhecimento daqui, né, É verdade. mas ter conquistado isso aí para nós é um motivo de orgulho muito grande, né. E é isso aí, eu quero te agradecer por essa primeira entrevista, talvez a gente vai fazer mais alguma mais adiante, né, falando de alguns pontos aí importantes, né. Verdade. Eu espero aí que o pessoal goste desse conteúdo. Esse ano aí com a proposta de fazer esse conteúdo para a educação. Eu, como sou professor também, tenho essa preocupação de querer mostrar o pessoal aqui da terra trabalhando, ganhando o mundo afora aí, se destacando e fazendo por onde. Muito obrigado, Vera. Eu que Por me agradeço receber. e ressalto que eu não tenho nada contra os paulistas. Né? Os paulistas são sensacional. Márcio, Stefanuto, Não, Fernando. eu também fiz grandes amigos depois. Poxa lá, vida, eu tenho Fernando grandes Pellegrino. amigos. Nossa, tem uns amigos aí. Parece que agora, com o negócio da gente ter mais acesso através da rede social É e tudo, verdade. né? A coisa parece que eles começaram a gente conhecer o pessoal mais longe, eles também conhecer a nossa realidade, né? E esse canal é o canal da Campanha Gaúcha. Esse canal serve para isso, para a gente se aproximar, mostrar para o mundo um pouco da campanha, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Te inscreve, comenta, compartilha. E aí, se alguém quiser teus livros, Vera, como é que faz? Entra Olha, em contato? Entre em contato, né? Eu acho que até, de repente, até pelo teu canal, Claro. né? Dá para encaminhar o pessoal. Nós já aí. temos livros que estão esgotados, né? Que tem que sair outra edição. E... Olha aí, Verdade. vamos esperar então. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima aí. Falou!